cavalo que nunca aparecia. Olha, imagina uma casa de sítio. Daquela simples, de madeira, afastada de tudo. À noite não tem barulho de carro, não tem vizinho falando alto, não tem televisão ligada na casa ao lado. É só o escuro e os sons do mato. Foi nesse cenário que tudo começou. Ela ainda era criança quando passou a acordar no meio da madrugada com um som muito específico, passos de cavalo. Não era um barulho qualquer. Era claro, pesado, ritmado, como se um cavalo estivesse andando devagar ao redor da casa. No começo ela achou que estava sonhando, mas o som continuava. Dava para ouvir os cascos batendo na terra, contornando a casa inteira. E tinha uma coisa pior. Às vezes parecia que o animal estava tão perto que o corpo dele raspava na parede do quarto. Ela ouvia aquele arranhar na madeira, bem do lado da cama. Apavorada, acordava o pai. Ele levantava, pegava a espingarda e saía para olhar. Dava a volta na casa toda. O sítio era cercado. Não tinha cavalo ali. Não tinha criação. Não tinha rastro no chão. Nada. Voltava para dentro dizendo que não havia coisa nenhuma. Mas na outra noite, o som voltava. Isso se repetiu muitas vezes. O tempo passou. Ela cresceu. Foi morar na casa da avó, também no interior. E, como se tivesse seguido ela, o cavalo voltou a andar ao redor da casa nova. Mais tarde, já moça, foi trabalhar numa fazenda enorme. A lógica dizia que, se fosse um cavalo de verdade, alguém veria. Mas mesmo lá, ela escutava os passos. E quando finalmente se mudou para a cidade, rua com poste de luz, vizinhos, movimento, achou que aquilo tinha ficado no passado. Só que não. Algumas noites, o mesmo som. Devagar. Rodeando a casa. Nunca encontraram nada. Nunca viram animal nenhum. Nunca houve explicação. Alguns dizem que pode ser algo que protege. Outros acham que pode ser algo que acompanha a pessoa. Mas pensa comigo. Se você estivesse dormindo e começasse a ouvir um cavalo andando devagar em volta da sua casa, sem existir cavalo nenhum por perto, você conseguiria ficar deitado fingindo que não ouviu? 2. A procissão que não era de gente viva. Essa história aconteceu numa cidade pequena do interior. Daquelas onde todo mundo se conhece, onde a igreja é o ponto principal da cidade e a noite é realmente escura. Tinha uma mulher que sofria de insônia. Enquanto todo mundo dormia, ela ficava acordada, andando pelas ruas perto das igrejas. Era algo comum para ela. O silêncio da madrugada não assustava. Até aquela noite, ela começou a ouvir uma reza distante. Primeiro bem baixinha, depois mais clara. Era como se um grupo estivesse rezando junto, em coro. Curiosa, ela olhou na direção do som e viu uma procissão. Mas não era uma procissão normal. As pessoas estavam todas vestidas de branco. Andavam devagar, alinhadas, segurando velas acesas. O rosto era estranho, pálido demais. Os olhos claros demais. Não piscavam. Elas não conversavam. Só caminhavam e rezavam. Ela ficou parada, olhando, sem entender. A última pessoa da fila era diferente. Era uma mulher vestida de preto. Muito magra. O rosto fechado. Ela não parecia estar rezando. Essa mulher saiu da fila e foi até ela. Sem explicar nada, colocou uma vela na mão dela e disse: "Amanhã você me devolve." E voltou para a procissão. A fila seguiu até a igreja e simplesmente desapareceu lá dentro. Sozinha na rua, tremendo, ela olhou para a vela que estava segurando. Não era uma vela. Era um osso. Um fêmur humano. No dia seguinte, desesperada, ela procurou o padre e contou tudo. O padre ficou sério. Disse que aquilo era chamada procissão das almas. E que, se ela não devolvesse o que recebeu, morreria naquela noite. Mas havia uma condição. Quem entregasse o osso de volta precisava ser uma menina virgem chamada Maria. A cidade inteira ficou sabendo. Naquela noite, ninguém saiu de casa.
Portas e janelas fechadas. Silêncio absoluto. Quando deu meia-noite, a reza voltou. A procissão apareceu novamente. Dessa vez, a menina segurava o osso. Quando a mulher de preto se aproximou, a criança devolveu. A mulher então olhou para aquela que tinha recebido primeiro e disse: "Você teve sorte. Aprenda, a noite é para os vivos dormirem, e para os mortos pagarem suas penas." E a procissão seguiu até a igreja e sumiu outra vez. Ela nunca mais saiu andando de madrugada. E naquela cidade, até hoje, dizem que quando você escuta a reza na rua depois da meia-noite, o melhor que você faz é ficar dentro de casa. A menina que resolveu sair mesmo assim. Era sexta-feira santa, e na casa dela o clima estava pesado. Não era dia de música, nem de risada alta. Os pais sempre levavam essa data a sério. Diziam que era dia de silêncio, de respeito. Mas ela não estava nem um pouco no clima de ficar em casa. Tinha uma festa acontecendo naquela noite. Gente da cidade inteira ia estar lá. Ela já tinha combinado com as amigas, já tinha separado a roupa. Não queria saber de tradição, de aviso, de nada. Os pais tentaram convencer. Hoje não é dia de sair. Fica em casa. Ela achava exagero. Coisa antiga. Superstição. Se arrumou mesmo assim. Colocou a melhor roupa, passou perfume, se olhou no espelho e saiu decidida. A festa estava animada. Música alta, risada, gente dançando. Parecia uma noite normal. Até que ele entrou. Ninguém sabia quem era. Nunca tinham visto aquele homem por ali. Era bonito, bem vestido, diferente dos rapazes da cidade. Usava chapéu, tinha um sorriso fácil, daqueles que prendem a atenção. Ele foi direto nela. Começaram a conversar, depois a dançar. Ele era educado, charmoso, falava baixo perto do ouvido dela. E quanto mais dançavam, mais ela se sentia especial por estar com ele. Algumas pessoas começaram a estranhar. "Você conhece ele? Ele não é daqui, né?" Mas ela não se importava. Em certo momento, no meio da dança, ela brincou: "Tira o chapéu. Quero ver você direito." Ele ficou parado um segundo. Só um segundo. E então tirou. O que apareceu não era algo normal. No lugar do cabelo, chifres. Grandes. Curvados. O sorriso já não parecia bonito. As pernas mudaram, como se não fossem mais pernas de gente. O ambiente ficou pesado, o cheiro no salão mudou, ficou forte, estranho. Alguém gritou. A música parou. Num instante, foi como se uma confusão tomasse conta do lugar. E quando tudo clareou de novo, ele não estava mais ali. Mas ela também não estava como antes. Estava caída no chão. A festa acabou na mesma hora. Depois disso, naquela cidade, ninguém mais levou Sexta-feira Santa como um dia qualquer. E até hoje, quando alguém fala que vai ignorar aviso antigo, sempre tem quem conte essa história. Não como ameaça, mas como lembrança de que, às vezes, nem todo estranho elegante é só um estranho elegante. 4. O homem que falou demais. Ele era conhecido por gostar de jogo. Não era segredo para ninguém. Sempre tinha uma mesa de baralho no meio da história. Sempre tinha uma aposta. Sempre tinha promessa de que agora vai. A mulher já estava cansada. Toda vez era a mesma coisa. Ele saía dizendo que ia ser rápido e voltava de madrugada, sem dinheiro e cheio de desculpa. Era tempo de quaresma. No interior, isso pesa. As pessoas evitam sair à noite, principalmente em certos dias. Mas ele nunca ligou muito para isso. Naquela noite, antes de sair, a mulher tentou mais uma vez. Não vai hoje. Fica em casa. Ele perdeu a paciência. Disse que não tinha nada demais, que não acreditava nessas coisas. Já estava na porta quando, meio irritado, falou uma frase que depois nunca mais repetiu. Se eu perder hoje, eu quero é ver o diabo na minha frente. Falou rindo, como quem desafia. Saiu. Jogou. Perdeu. Voltou tarde.
atravessando o pasto para cortar caminho. A noite estava silenciosa demais. Daquelas que até o barulho do próprio passo parece alto. Para passar por uma cerca, ele precisou se abaixar. Quando levantou a cabeça, tinha um bode parado na frente dele. Mas não era um bode qualquer. Era grande, escuro, e os olhos não eram normais. Brilhavam num vermelho estranho, parado demais. Ele ficou imóvel, o coração disparado. E então o bode falou: "Você não queria me ver?" Não foi grito, não foi ameaça. Foi quase calmo. Dizem que ele caiu ali mesmo, como se o corpo tivesse desligado. Só acordou com o dia clareando, o sol nascendo como se nada tivesse acontecido. Voltou para casa pálido. Não contou tudo na hora, mas nunca mais saiu para jogar. Nunca mais falou aquele tipo de frase. No interior, quando alguém começa a falar demais, sempre tem quem diga: "Cuidado com o que você pede. Porque tem coisa que é melhor não testar." 5. A moça do lampião. Essa história eu ouvi de gente que morava em região de mata fechada, dessas estradinhas de terra que ligam um sítio ao outro. Durante o dia é tranquilo, mas à noite, principalmente na quaresma, o pessoal evita passar por ali sozinho. Dizem que, nesse período, se você pegar aquela trilha depois que escurece, não adianta levar lanterna boa, nem lampião forte. A luz apaga. Sempre apaga. Teve um homem que não acreditava muito nisso. Precisava atravessar a trilha para chegar no outro sítio onde o pessoal estava reunido. Avisaram: "Leva uma faca." Ele achou estranho. "Faca para quê?" Responderam meio atravessado. "Você vai precisar." Mesmo assim ele foi. Levou lanterna. No começo estava tudo normal. O mato quieto, só barulho de inseto. A luz iluminando o caminho estreito. De repente, no meio da trilha, a lanterna começou a falhar. Pescou uma vez, duas, e apagou de vez. A escuridão ficou completa. Ele parou, tentando entender. Foi quando viu uma luz acender mais à frente. Não era lanterna. Era um lampião antigo. E segurando o lampião, estava uma moça. Ela não falava nada. Não fazia sinal. Só começou a andar devagar, iluminando o caminho. Ele, sem muita opção, foi atrás. A luz dela era suficiente para mostrar onde pisar. E assim eles atravessaram a trilha inteira. Quando chegaram ao fim, perto da saída, ela parou. Virou o rosto para ele, mas não disse uma palavra. Foi aí que ele lembrou do aviso. A faca. Dizem que, para pagar a ajuda, ele teve que fazer um pequeno corte na própria mão e deixar cair algumas gotas de sangue. Só depois disso a moça apagou o lampião. E sumiu. Ele chegou ao outro sítio branco, tremendo. Nunca mais atravessou aquela trilha na quaresma. E até hoje, quem mora por lá diz que se a sua luz apagar no meio do mato, talvez não seja só problema de bateria.